Paz, queridos, como vai vocês? Tudo bem? Nós estamos aqui em mais uma edição do Renovo Pocket, um projeto da Igreja Batista Renovo, que tem o intuito de levar a palavra de Deus de uma forma diferenciada e descontraída até você. Eu quero te pedir, fazer um convite para você, inscreva-se no programa, inscreva-se no nosso canal e também pegue esse link e envie para as pessoas. Se você puder, ao momento que você se inscreve, você envia, convida as pessoas, coloca no grupo da sua família, fala para os seus amigos, e eu tenho certeza que esse momento vai abençoar a sua vida, vai te dar uns insights maravilhosos sobre uma vida cristã. Eu estou aqui hoje com uma pessoa incrível, maravilhosa, a Jeane, faz parte da vida da gente, faz parte da igreja. Jeane, tudo bem? Como vai você? Vamos lá. Isso aqui é o cumprimento inicial, a produção sempre fala, faz isso, entendeu? Tudo bem? Como vai, Jeane? Tudo bem contigo? Muito chique isso, muito chique. Tudo bem, pastor? Estou muito feliz de poder estar aqui, me sinto honrada. Estou muito feliz mesmo em poder participar. Que bom, é uma honra ter você aqui, né? A Jeane é uma pessoa que faz parte da vida da gente, a família dela e faz parte da nossa família. E até brincando, né? A gente costuma dizer que a Jeane já saiu daquele nível de membro de igreja, já entrou no patrimônio da igreja, né? Agora já subiu, está elevado esse nível, né? É uma pessoa que faz parte. Realmente é um prazer estar com a Jeane aqui. E a Jeane é uma figura que a gente, sem medo de errar, pode dizer que é uma figura que grande parte da sociedade, a maior parte da cidade de São Miguel Arcanjo, contando tanto a zona aqui da cidade, a zona urbana, quanto a rural, conhece a Jeane. A Jeane é uma figura conhecida na cidade. Eu estou certo em dizer isso ou não? Tá certo. É verdade. Nossa, patrimônio da igreja, né? Você vê, isso é um nível mais elevado. Assim, pastor, você me deixa velha? Não, é só a realidade. É um tempo bom, é um tempo bom. É, realmente, sou bem conhecida, né? Trabalho na área da saúde aqui há 20 anos pela Prefeitura de São Miguel. E antes disso, já trabalhei na área da saúde desde 1992. Trabalhei num consultório particular de 92 até 2001, que foi quando eu entrei para a prefeitura através do concurso. O que você público. fazia nesse consultório? Eu era auxiliar de dentista. Ah, legal, auxiliar bacana. de dentista. Trabalhei ali no consultório do Dr. Edgar, Dr. Celso, como auxiliar de dentista. Fui para a prefeitura através do concurso de auxiliar de dentista também. E trabalhei até 2009 no setor de odontologia aqui da Prefeitura de São Miguel, da Secretaria de Saúde. E em 2009 eu fui para a Central de Vagas, né, a Central de Regulação dos Agendamentos aqui da cidade. Mas quando a gente fala em Central de Vagas, nós estamos dizendo que as pessoas da cidade como um todo, quando elas precisam algo da saúde, né? Algo do sistema de saúde, elas vão de alguma forma passar por você ali. Sim. Pelo menos no seu departamento, vamos dizer isso. Sim. Eu acredito que em torno de 95% da população passa por ali. Passa por ali para fazer algum tipo de agendamento. Então, é bastante gente. Quase toda a cidade já passou por ali ou tem passado ali. Isso é interessante, né? A gente se torna assim, uma pessoa pública desse jeito. Queira ou não, você se torna uma pessoa conhecida. A cidade vai falar de você. Tá? Sim. Não tem por onde. Mas, além disso, você também está na Igreja Batista Renovo há quanto tempo? Aqui na igreja eu estou desde 1997. Foi o ano da minha conversão mesmo, né? Eu me converti vindo aqui para a Igreja Batista Renovo. Em 97. 1997. Então, se você chegou aqui em 97, por mais que a igreja começou no dia 31/12 de 92, tá? Mas até 98, que foi uma transição, então você é considerado membro fundadora da igreja. Sim. Que chique, né? Tá vendo? Muito chique. Por isso que a gente chama de patrimônio, né? Patrimônio. Que gostoso, bacana isso. E esse tempo que você está na igreja também, a igreja se torna relevante na cidade, faz com que muitas pessoas te conheçam. Sim, exatamente.
E se a gente juntar uma situação e a outra, você entende que há uma responsabilidade? Você sente uma responsabilidade no que as pessoas enxergam da Jeane? Quem é a Jeane na sociedade? Quem é a Jeane para as pessoas aí fora? Como ela fala da Jeane? Porque dentro da igreja a gente sabe que a Jeane é uma serva de Deus, é uma bênção, é uma pessoa que se esforça, é uma pessoa bacana. Isso eu mesmo posso testemunhar. Mas e a sociedade? Você sente um peso disso? O que a sociedade fala da Jeane? Não tem como separar, né? O que eu sou aqui na igreja, o que eu sou lá no meu trabalho, o que eu sou nas ruas, na minha casa, não tem como separar. E eu não sei, talvez algumas pessoas saibam separar, ou melhor, na minha opinião, eu acho que até vive de aparência, mas eu não consigo. Isso gera uma responsabilidade, sim, porque aquilo que eu vivo é o que vai marcar a vida das pessoas. Mas algo que está em mim, isso eu não consigo separar. Essa é a Jeane de verdade. Eu gosto de ajudar as pessoas, eu penso no bem das pessoas, seja no meu trabalho, seja na minha casa, seja aqui na igreja. Quem convive comigo sabe que eu sou assim. Sabe que eu sou dessa forma, que eu gosto de ajudar, que eu gosto de estender a mão, que eu tô pensando no melhor para as pessoas que estão ali junto comigo. Olhando isso, então nós podemos desmistificar aquela ideia de que nós somos crentes dentro da igreja, mas lá fora é outra história, lá fora a gente tem que viver a nossa vida, é uma situação diferente. Então, pelo que você está dizendo, isso não é uma grande verdade. A grande verdade é que a Jeane, que é dentro da igreja, essa Jeane que se considera uma crente, uma serva do Senhor, lá fora, ainda que ela venha fazer situações diferentes, ainda que ela esteja trabalhando numa situação diferente, não é um momento de culto, não é nada, mas ela é a mesma serva de Deus, o mesmo exemplo de pessoa que é dentro da igreja. Sim. Isso é muito importante. Para mim, não tem como separar. Eu acho assim completamente impossível separar. Não tem como viver uma coisa aqui dentro e lá fora viver outra, ou lá fora ser uma coisa e aqui dentro eu ser outra. Não dá para separar. Não dá para separar. E claro, né, tem a minha personalidade, e todo mundo que convive comigo sabe disso, né? Eu não sou... às vezes olham para mim, né, pequenininha, baixinha e tal. Até há muitos anos atrás o pessoal olhava, é meiga, doce. Eu não sou meiga, eu não sou doce. Eu sou chata, né? Eu Bastante. sou assim. Não, tô brincando. É um amor de pessoa, gente. É um amor, Não, pode ficar em paz. eu sou chata mesmo. Mas também sou legal, viu, gente? Quem convive comigo sabe que eu sou legal. Eu sou bem-humorada, eu sei rir bastante, eu sei aproveitar os momentos felizes que Deus coloca na minha vida, mas eu sou responsável naquilo que eu faço. Eu não consigo deixar as coisas erradas acontecerem na minha frente, seja em casa, seja no trabalho, seja aqui na igreja. Mas essa é a Jeane, né? E a gente vive assim, não dá para esconder aquilo que a gente é. E principalmente quando a gente conhece ao Senhor. Eu penso que se eu conheço ao Senhor, se eu conheço a Deus, se eu vivo as coisas do Senhor na minha vida, a transformação que Ele fez, não tem como viver de aparência. Não dá para tentar mostrar algo que eu não sou. Quando você veio em 97 para a igreja, que você usou a palavra minha conversão aconteceu, Deus mudou então quem era Jeane? Houve uma transformação que daquele tempo para cá, ela permanece. Aquilo que Jesus fez na sua vida há anos atrás, 24 anos atrás, permanece até hoje. Então, essa transformação, ela é real, é uma vida real com Deus. Sim, é real. Até gosto muito, né, quando a palavra do Senhor fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém. E a própria palavra diz, né, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, assim, não tem como buscar ao Senhor de todo o nosso coração e não conhecê-lo de verdade. E foi isso que aconteceu na minha vida. Eu era uma pessoa o oposto. Eu era extremamente deprimida, desequilibrada, levava um peso sobre mim de tudo que é ruim. Tudo que falavam para mim,
eu acreditava. Se falava, você é feia. Eu acreditava que eu era feia. Eu sempre fui magra, assim, né? Pequena, o pessoal falava, magrela, não sei o quê. E tudo isso vinha como peso. Eu sou feia. Era como se fosse um fardo sendo colocado sobre a sua vida. Isso. E isso foi infiltrando na minha mente, no meu coração, de uma certa forma, assim, que eu comecei a ficar uma pessoa completamente, assim, frustrada, decepcionada com tudo. Eu não acreditava quando as pessoas falavam que eu era legal, que eu era bonita. E isso trouxe um peso muito grande para mim antes da minha conversão. Então, assim, quando eu conheci a Cristo de verdade, eu entendi que eu tinha um valor. Isso é bacana, que legal. E esse fardo foi tirado? Foi tirado, completamente. Para mim, não aconteceu assim, da noite para o dia. Eu ainda passei um tempo sofrendo com tudo isso na minha mente. Eu tinha uma mente muito ruim. Muito assim, pensava muito mal. Na época o Tício já era meu esposo, né? Pensava muito mal dele, sempre achava, eu era ciumenta demais, achava que eu era a pior pessoa para ele. E assim, isso havia um desequilíbrio emocional em cima disso. Completamente. Aí eu ficava irada, com raiva. Eu era uma pessoa muito amarga, muito cheia de raiva. E eu não desejava isso, pastor. É isso que é interessante, que eu vejo que Deus já agia na minha vida, porque eu não queria isso para mim. Eu não gostava de ser essa Giane. Porque a Giane, até a adolescência, era uma pessoa super mansa, super tranquila. A melhor aluna da sala de aula. Cheguei a ganhar bolsas de estudo. Não estudei, porque fui muito trouxa na época, né? Não aproveitei a oportunidade, né? Então, assim, não sabia o que estava fazendo, realmente. Então, assim, mas eu era mansa, aquela que ouvia tudo, aquela que ficava quieta, que só estudava. E, de repente, na minha adolescência, que começou essa reviravolta na minha cabeça. Conheci o mundo, as coisas do mundo. Então, isso começou a me deixar uma pessoa cheia de raiva, de ira, totalmente desequilibrada. É interessante que tudo isso vai aglomerando, e se isso permanece, pode estragar realmente a vida da pessoa, né? Sim. Nós vamos encontrar pessoas que perdem até a vontade de viver, o sentido de viver, por causa disso. Mas, de repente, você encontra Jesus nesse caminho. Foi isso que aconteceu. E aí Jesus começa a retirar isso, porque a Bíblia fala que ele retira, né, aquele fardo pesado que a gente vai adquirindo com o tempo. Uhum. Ele vai retirando isso de nós e nos dando o seu fardo, na linguagem bíblica, o fardo de Jesus, que é suave, é leve, e transformando. Então, não que não exista mais problemas. Eu acredito que de 97 para cá, você deve ter passado problemas, com certeza. Depois a gente até fala um pouco disso. Mas o fardo foi tirado, né? É isso que aconteceu? Sim, exatamente isso. É o que você falou. Até o fato de perder a vontade de viver. É interessante que eu era uma criança boa, super obediente. Eu era aquela que era a filha boa, a neta boa, boa aluna. Mas dentro de mim, desde criança, eu não tinha vontade de viver. É isso que eu acho interessante, assim, que o Senhor me faz lembrar disso no meu testemunho, nas coisas da minha vida, que com 9, 10 anos de idade, eu falava isso para Deus. Eu falava, Deus, por que eu estou viva? Por que eu existo? Você nem entende por que era isso, mas é o que acontecia. Eu desejava morrer. Era a realidade daquele dia? Era. De uma criança. Exatamente, uma criança completamente introvertida. Mas não havia triste. Falta para você não era culpa de nada, era você que era assim. Era. Assim, a nossa vida familiar foi uma vida difícil. Eu vivi, assim, debaixo de um lar desestruturado, né? Onde ali reinava briga, muito bate-boca, palavrão, né? A minha mãe foi separada do meu pai, então a gente morou com a minha avó. E ali, né, eu tinha um tio que bebia, enfim. Isso tudo foi incorporando a Sim. crise, vamos usar o termo crise, né? A Sim. crise familiar que existia, todas as coisas perto de você, vocês vão absorvendo e foi te deixando assim até o dia que Jesus começa a transformar isso. Exatamente. E, então nós podemos até
falar aqui para todos que estão nos ouvindo, né? Pessoas de uma forma geral que passam suas crises, passam seus momentos difíceis, que realmente Jesus faz isso, Jesus muda. Tá? Há uma transformação através de Jesus. E eu vou usar aqui um gancho daquilo que você falou, até para trazer assim um esclarecimento para aqueles que estão nos ouvindo, que é uma forma interessante, que as pessoas, elas prestem atenção no que a Bíblia diz, venha para a igreja do jeito que você está. Então a Bíblia chama a pessoa, vem do jeito que você está. Mas esse chamado de Deus, vem do jeito que você está, ele não está condicionado a falar permanece do jeito que você está. Ah? É um convite para vir, é sair lá de fora, naquela situação de crise, vir para a igreja, chegar na igreja, Deus começa a fazer o que fez com a sua vida, transformando, você está aqui sentada hoje com muita honra. Então essa transformação acontece, tá? E depois a pessoa faz aquilo que nós falamos aqui, que é o mais bacana, sai da igreja. Agora ela vai da igreja, volta para o mundo, para o seu trabalho, levando esse amor de Deus, levando esse Jesus maravilhoso, podendo ir nos lugares que antes era crise para falar dessa graça, dessa glória, mostrando no seu trabalho, mostrando para pessoas de qualquer religião, ou de qualquer situação, ou de qualquer conceito de vida ou classe social, que há uma transformação em Jesus. Então a gente pode dizer assim, olha, a Jeane foi transformada por Jesus. Jesus mudou ela tanto que não é só na igreja, agora ela leva para fora essa verdade. É isso mesmo? Amém, é isso mesmo, graças a Deus. Né? Porque essa Jeane, olha só, e é interessante assim, as fases, né? Era a boazinha, obediente, mas introvertida, deprimida, que desejava morrer. Aí, de repente, aquilo aflorou, daí ficou cheia de raiva, desequilibrada, aquela que quebrava tudo na casa, que quebrava prato, copo, destruía desse a casa. Tamanho. Desse tamanho. E, de repente, o Senhor transforma, né? Existe uma frase que as pessoas falam, né? Ah, quando você é bem resolvida. É isso, né? Em Cristo, nós somos bem resolvidos. Quando a gente é convertido de verdade, nós somos bem resolvidos. A gente consegue ser feliz, a gente consegue passar pelos problemas, porque é o que você falou, não vai existir a ausência dos problemas. Os problemas da nossa vida Mas a continuam. perspectiva do problema, a forma de enxergar ele, de lidar com ele, muda. Muda tudo. Você consegue, eu costumo também falar isso nas minhas orações, né? Eu sei que o Senhor é Deus acima de toda e qualquer circunstância. Amém. E é isso, eu vivo isso, eu consigo viver isso, né? Que o Senhor é Deus da minha vida acima de toda e qualquer circunstância. Mas vocês pensam, mas como assim? Não passa por problema? Passa. A gente passa por dificuldade financeira, a gente passa por discussões dentro da casa, e por tantas outras coisas, mas a gente consegue. Jane, eu acho muito bacana. A Bíblia, ela nos traz ensinamentos para a vida. Ela nos coloca assim num patamar maravilhoso. E uma das coisas que a Bíblia nos ensina é que uma árvore, a gente conhece ela, consegue identificar ela, não só pela aparência que ela tem, mas pelo fruto que essa árvore dá. Então, aquele fruto, aquilo que se colhe dessa árvore, é o que marca, é o que dá o valor a essa árvore. Você mencionou, a gente passa por dificuldade financeira. Eu acredito que isso venha a ser até uma realidade de uma grande porcentagem, ou a grande maioria da população brasileira, né? Falar isso no mundo inteiro, mas vamos deixar que só no Brasil. É uma realidade da população. Mas essas crises, né? Você trabalha no setor público e esse tipo de situação faz de você hoje uma pessoa que passa necessidade ou faz você hoje de uma família que dentro das suas condições tem prosperado? Dentro das nossas condições a gente tem prosperado. Você enxerga Deus cuidando de vocês? Em tudo. Se a gente falar financeiramente. Em tudo. Não tenho dúvida. Se hoje a gente chegou onde a gente está, é porque o Senhor cuidou de tudo. Porque financeiramente, pastor, a gente não teria condições. Tanto eu quanto o Tício, a gente veio de uma família bem humilde. Né? Já falei isso na igreja e as pessoas que me conhecem sabem. Eu, por exemplo, né? O Tício também teve os problemas na criação dele, mas eu, por exemplo, morei em casa de tábua.
A nossa casinha era de tábua, né? O pessoal falava lá do colchão, eu falava, até costumava falar errado, né? Ah, o colchão de capim, né? Que pinicava a gente quando dormia. Eu já Não tive era uma capim, experiência de colchão de passar palha. uma noite num colchão de palha. Teve uma época que pegou fogo na nossa casa, no sítio, Misericórdia. e eu acabei indo dormir em um outro lugar, e havia só um quartinho lá, e era um colchão assim, que o colchão era muito, muito sinistro. A hora que eu deitei naquele colchão, eu achei que aquilo tinha alguma coisa que não podia ser correta, né? E deu até um receio. O que que tinha dentro daquele colchão, né? Na verdade. Mas, trazendo para a realidade assim, você diz que Deus tem cuidado de vocês? Vocês que você considera uma pessoa próspera, que Deus cuida, que se alimenta bem, que mora bem, que anda de carro, que tem as suas coisas dentro da realidade. Nós não precisamos sair da realidade, mas de todo o seu trabalho você fala, poxa, Deus tem abençoado, a nossa vida é abençoada. Sim, a nossa vida é abençoada. E isso é obra de Deus. É obra de Deus. São duas coisas que eu entendo assim. Primeiro, eu penso, eu sou fiel a Deus aqui na igreja. Eu sou fiel, eu contribuo da forma que Quando eu preciso você fala contribuir contribui, você está falando financeiramente. financeiramente. Você pega uma quantidade financeira e contribui na igreja. Sempre, sempre. Além de não Sempre ter um contribuo. grande salário, você ainda contribui. Contribuo. Contribuo. Eu, meu esposo, minha filha, desde que a Tice é criancinha, que tem noção de dinheiro, de moedinha, a gente sempre ensinou, olha, leva para casa do Senhor, essa é a parte do Senhor, Que bacana. vamos fazer uma oferta. Então, aprendeu isso. Então, eu vejo que isso abre portas, porque a palavra diz isso, né? É ser fiel ao Senhor na casa do Senhor. E outra coisa, tentar ter sabedoria com as nossas contas, não abusar nada. Claro que a gente come bem, sim. Eu lembro de uma tenta oração vestir. que você já fez algumas vezes, né? Eu não via essa oração, achei até engraçada a primeira vez. E você na oração falava assim, Senhor, tira de nós o consumismo. Eu olhei essa oração e falei, que oração estranha, né? Que oração gozada, né? Por mais que ela venha estar 100% correta, a forma. E eu aprendi com isso, eu aprendi com você a respeito disso, com essa oração. Essa oração me ensinou que tem coisas que realmente a gente não precisa. Exatamente. E a gente acaba desperdiçando o nosso dinheiro em muitas coisas que são irrelevantes totalmente para a gente. E quando você fala sobre toda essa fidelidade para as pessoas que nos ouvem, você não sente no seu coração que você perdeu, que você gastou, mas que isso foi valores, isso foi ganho para você, isso valeu a pena, você faria de novo. Tudo aquilo que você já semeou, tudo aquilo que você já deu de oferta, já deu de dízimo na igreja, você faria tudo de novo? Faria tudo de novo. Sem pensar duas vezes. Faria com toda certeza. Enquanto estiver aqui nessa terra, enquanto Jesus não voltar, a gente estiver aqui, faria tudo de novo e vamos Isso fazer. acaba sendo uma situação muito bacana, porque é o fruto da árvore, né? Então as pessoas que têm dúvidas sobre isso, olha para a sua vida. Tá? E a gente vê, inclusive esses dias, eu vi uma foto sua aqui, vocês estavam tentando, parece que desmontar a casa, montar ela de novo, alguma coisa desse tipo lá dentro, né? O negócio estava sinistro, tinha tirado o telhado e aí por diante. Mas isso tudo é a prosperidade, aquilo que Deus está dando para vocês, né? Amém. Eu fico muito feliz por isso. Amém. Muito feliz mesmo. E agora, falando um pouquinho sobre família. Não é só você, você faz isso em concordância com a sua família. A sua família toda, né? Você, seu esposo, sua filha, todos estão no Senhor. Todos, graças a Deus. Quando a gente veio para o Senhor, vim eu e o Tício junto, a gente veio junto, graças a Deus, né? Porque a gente vê, tem famílias que um se converte primeiro, o outro depois, tem dificuldades, mas a gente veio junto para o Senhor. Isso é uma coisa graças que a Deus. É uma bênção, vou usar esse termo, né? É uma bênção, porque as lutas elas acontecem junto, a lapidação de Deus acontece junto, a transformação acontece junto. Eu me recordo da história de vocês, porque é uma coisa que é válida, você menciona que veio para a igreja em 97.
Mas em 98, no dia 27/3/98, foi a minha consagração oficial ao ministério pastorado. E quando eu estava ali sentado, porque eu estava sendo consagrado, né? Estavam os pastores de São Paulo, tudo aqui, o pastor Davi Clava, o pastor Paulo Clava, o pastor João Marcos Moreira. Estavam aqui os pastores, eu sentado, e de repente entra lá o Tício, fazendo um teatro lá, querendo ilustrar uns tombos de moto lá, e aí por diante, né? Foi um negócio assim que ficou registrado na minha mente, né? Aquilo foi muito, muito importante, aquele momento ficou marcado a vida do Tício para mim ali, porque ele fez parte, ele representou algo ali muito importante na minha vida. Então, se ele fez isso, mostra que do começo vocês estão juntos. Tá? Aí nasceu a filha aqui na igreja também, não é isso? Exatamente. A gente veio junto, passou as lutas junto, momento de lapidação, como você falou, junto, desde 97 aqui. E a Tice nasceu em 2000, né? Nasceu em 2000, eu já estava aqui na igreja, mas confesso que muita coisa na minha vida, principalmente, foi transformada depois que eu tive a minha filha, depois que eu tive a Tice. Se a gente pegasse assim, nesse tempo, até hoje, qual assim você marcaria como a maior crise que você teve? Depois que você está na igreja, depois que você se converteu, uma época, falou, essa época é uma época de crise, nós passamos uma crise. Aqui a nossa vida dependeu 100% de Deus, era tudo ou nada, era Deus. Você lembra de algum momento assim? Lembro. São vários momentos, né? É difícil falar de um só, mas o que mais marcou para nós dois, assim, não tem como não falar de quando a Tice teve um problema grave de saúde, que ela tinha 6 anos de idade. Né? 6 anos, eu me recordo dessa época. 6 anos de idade, e foi bem grave, né? Um problema pulmonar que ela teve, e, enfim, ficou internada por 30 dias. Então, ali foi um divisor de águas. Foi um divisor de águas, assim, porque diante de um problema tão difícil, que é você ver o seu filho, no meu caso, ver a minha filha ali, né? Nós, como pais, ver a nossa filha passando por uma dificuldade tão grande, todo mundo tem filho. Você entende concorda, que ali né? ela chegou a correr um risco de morte ou não? Sim, ela correu. Ela correu risco. Foi falado isso, os médicos falaram isso pra gente, né? E um pai ouvir isso arrebenta. Meu Deus, isso é terrível. É como todo mundo fala, você perde o chão. Quando você ouve aquilo ali, você perde o chão. Eu me lembro até hoje, assim, da situação, da cena, de como estava naquele dia, quando o médico falou, né, que o problema era grave, que ia precisar ser encaminhada para um local que tivesse uma UTI boa. Tipo assim, como assim, né? E talvez um agravante nisso tudo é o fato de você trabalhar na saúde, aí você também já entende a realidade, porque Sim. Se a pessoa não entende nada disso, não entende nada de saúde, às vezes ela tenta mascarar um pouco, não quer acreditar. Mas o seu caso ainda se torna pior, porque você, sabendo que sua filha tem e sabendo que as pessoas já passaram com isso, isso pode ser ainda mais um agravante, não é verdade? Sim, sim. Eu sempre fui muito inteligente nessa parte, assim, muito esperta, e quando eu me tornei mãe, eu sempre fui muito atenta com a Tice, né? Inclusive, cheguei a ouvir, muitas pessoas falavam que, você é super protetora, cheguei a ouvir até, você é hipocondríaca, né? Porque queria cuidar muito da saúde, mas fazia parte de mim. Tanto eu quanto o Tiço, a gente sempre foi muito atento, né? De perceber se não tá legal as coisas. Então, já era da gente. Daí, junta essa coisa da gente já saber como que funciona tudo, como que acontece. Quando uma pessoa adoece, realmente fica difícil. E ali foi um momento que a confiança em Deus fez toda a diferença. Toda a diferença. Não tem como não falar disso sem falar daquilo que o Senhor fez. E é tão interessante, assim, pastor, que hoje a gente se lembra dessa situação e sem peso nenhum. Eu costumo falar isso e conto isso para ti, para que isso seja o testemunho dela, né? Que eu falo que eu não trocaria esses dias
de dificuldade que a gente passou no hospital. Claro, eu não estou menosprezando o sofrimento, a dor da minha filha ali, de tudo que a gente passou. Mas eu não trocaria esses dias onde a gente foi cuidado pelo Senhor, onde a gente viveu esse milagre, eu não trocaria por 1000 dias de festa. Uau, isso é forte. Não trocaria. E foi uma situação tão forte mesmo, pastor, porque a experiência tão grande que eu tive com o Senhor lá dentro do hospital foi bem como a situação de Abraão, que teve que entregar Isaac. Eu tô aqui no meu coração tentando assim enxergar a cena de vocês ali, mas a Bíblia diz que Jesus ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, ainda que os olhos não possam ver. A grande verdade é que Jesus estava lá com vocês. Em todo tempo. Em todo o tempo. Ainda que os médicos colocassem as mãos, os médicos dessem diagnóstico, a mão de Jesus sempre estaria na frente, sempre estaria conduzindo. Em todo tempo. Desde o primeiro minuto, quando o médico, ele foi pediatra da Tícia até os 11 anos de idade. A gente lutava até para sempre passar no particular, pagar a consulta. Por que não foi pelo SUS? A gente passava sim pelo SUS, eu trabalhava ali. Mas é como você falou, Deus sempre nos abençoou, a gente teve essa condição em Deus, porque Deus nos abençoava de fazer diferente. Então a gente sempre levava ela nesse médico particular. E desde a primeira movimentação dele ali, a gente já viu a mão do Senhor. A gente já viu a mão do Senhor, cuidar de Deus usando a vida dele. E a gente ficou esses 30 dias no hospital. A gente era acompanhado pelos médicos do SUS. Mas em todos os dias que você possa imaginar, esse médico que cuidava da Tice passava lá. Ele era atleta, né, ciclista, saía para andar de bicicleta. No final da tarde, depois do consultório, ele sempre passou lá. Então a gente via Deus movimentando tudo, o cuidado. Desde quando a gente entrou, eu lembro de tudo. O quartinho onde ela ficou ali não era aquela coisa de você entrar no SUS e falar que coisa horrível. Que coisa horrível esse hospital, que coisa horrível o SUS. Pastor, nada. Eu não tenho do que reclamar, a gente vê Deus agindo em tudo. Então nós podemos dar um insight para as pessoas aqui, que ainda que elas passam momentos de crise, Jesus está com elas. Então o fato de termos Jesus no coração não quer nos mostrar ou posicionar só um grande tempo de bênçãos, de fartura. Eu já, como pastor nesse tempo, eu tenho a oportunidade de conversar com pessoas que as crises eles atribuem a Deus abandonou eles. E várias pessoas, isso me dá às vezes até um trabalho mais ou menos, que as pessoas falam, pastor, estou passando crise, acho que Deus me abandonou, é pecado. Não, não é verdade. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas aí vem a palavra bom ânimo, que eu estou contigo. E é tão gostoso entender esse fato, não dizer que o que você passou é bom, mas quando você fala que aqueles dias foram tão importantes que você não queria apagá-los da sua história, é um insight muito forte, porque se isso escreveu no seu coração e trouxe para você uma visão, um aprendizado que Jesus estava ali realmente, que Jesus abençoou vocês e tudo que vocês são, inclusive a própria filha hoje, que é uma menina abençoada, né? Tá aí com a gente, tá aí dançando, faz parte de tudo, a menina do coração mesmo, inclusive logo casa, né? Dá tchau para mamãe, tchau papai. Eu tô sabendo aí que já estão quase levando a sua filha, hein? Dá para cortar? Olha só que coisa. É legal, interessante isso, né? Já estão querendo pegar a menina. Se eu choro. Oh, Jesus! Mas no fundo, assim, esse tempo com Deus é maravilhoso. Sim. Maravilhoso. E a família e a igreja, como que a gente pode associar, assim, é importante a família na igreja ou é importante apenas cada um cuide de si, cada um faz o que quer da sua vida? Ou é importante toda a família na igreja? O testemunho familiar, você julga importante? Sim. Não só o testemunho Jeane, não, mas o testemunho família da Jeane. Não tem como. É importante. É importante. Que quando a gente... Eu penso assim, que quando a gente não tem a nossa família na igreja, e detalhe assim... A gente já teve problemas, né? A gente teve períodos onde o Tício não estava junto comigo aqui, ele passou por momentos difíceis.
Foi logo lá na frente, né? Quando a gente veio pra Mas se igreja. nós olharmos para isso, a gente vai ver também que existe um provérbio muito sábio que diz que o importante é quando um cai, o outro levanta. Sim, Ah, então a família se completa aqui também. Aqui traz a beleza da família, porque quando estamos todos juntos, se um seja o filho, a mãe, o pai, ou seja quem for, se um fraqueja, isso se torna uma família de Deus. O diferencial é que os outros estendem a mão. Você concorda com isso? completamente. A gente precisa ser unidos. E um detalhe interessante, pastor, que eu vejo tanto pelo que aconteceu com a Tice, quanto que acontece com a gente até hoje, como família, na igreja, como você falou, onde um estende a mão para o outro. O mais interessante é você não desistir. Não desistir de acreditar que o Senhor transforma a nossa vida. Em momentos difíceis, não desista. Não desiste. Porque assim, Uau, eu isso é tenho bom. certeza que se você, né, por exemplo, conversar com meu esposo, ele vai falar que, lógico, eu não Vai sou falar que ele é um homem 100%. muito paciente. Eu até imagino aqui, se fosse o Tício aqui, Tício, como vai você? Tudo bem? Como é que é? Ô, pastor, eu quero testemunhar da minha paciência. Tem, né? Os problemas acontecem. Mas o interessante é isso, é que no Senhor eu jamais desisti do meu casamento. E Ótimo. o Tício também jamais desistiu do nosso casamento. A gente junto jamais desistiu de lutar. Ainda que tiveram crises. Sim, muitas, né? Então a gente jamais desistiu do nosso casamento. E até hoje isso é um marco na nossa vida. Inclusive esse ano a gente faz 25 anos de casado. Uau, então vamos pensar na festa, o ano está acabando. Quando é que vai acontecer isso? Dezembro agora. Que dia? Vamos registrar aqui? Vamos 6 deixar. de dezembro. 6 de dezembro? 6 de dezembro, 25 anos de casado. Puxa. A gente já está junto há mais tempo, né, do que isso. Mas casados, de verdade, são 25 anos agora. Isso é forte. A gente não desistiu. Um dia antes, eu faço 29. Olha só. Que chique. Que legal, hein? Que bacana. Muito bom. Então, dia 6 de dezembro, quem quiser mandar presentes, flores, uma cesta de café da manhã, dia 6 de dezembro, tá valendo. Eu aceito. Que legal, que especial, que especial. E vale aqui uma comemoração, né? Sim. Um tempo importante. É honroso. Eu vou dizer Exatamente. que é honroso. Não é fácil, né? O tempo que você conviver com a pessoa todo dia não é fácil para ninguém. Eu acho que quem fala que é só... Mas isso faz quase do Tício um herói. Sim. Também, né? Que bom, que bacana. É muito bacana, Jeane, ouvir isso, ver essa Jeane. Essa Jeane que é uma pessoa que tem as suas lutas, suas batalhas, para que quando a gente olha ela posicionada, andando, testemunhando do amor de Deus, a gente também entende que ela tem as suas batalhas. E aqui está a diferença dos que creem ou não no Senhor, né? É aqueles que vai com o Senhor para as batalhas, traz essa vitória, traz esse conceito de lá, traz essa conquista. É muito legal, eu fico muito feliz. Agora, eu preparei aqui uma foto para colocar onde você está assim numa situação um pouquinho diferente, né? Vamos ver se a gente consegue entender quem que é essa Jeane aqui, ó. Dá uma olhadinha nessa figura. Parece estar um pouco diferente, né? Aqui está o Tício, seu esposo. Você percebe que você e a Edna, pastora Edna, que vocês estão, parece que vocês querem assim aparecer um pouco mais, assim. O que está acontecendo aqui? Aí foi a festa dos tabernáculos, acho que 2013. Tem data aqui? Não tem, né? Acho que 2013. Quer dizer, eu participo da festa dos tabernáculos aqui da igreja, acho que desde 98, né? Eu me converti em 97, desde 1998 eu participo. Que você faz parte. Agora, então, quando a gente vai comentar sobre a Jeane, depois de toda a vida dela, sua família, seu trabalho, seu casamento, a gente colocar a Jeane dentro da igreja, você é uma pessoa que se dispôs a servir ao Senhor. Sim. Em tudo.
Sim. E aqui a gente vê que você gosta realmente das coisas humildes, você está super humilde ali, né, nos seus trajes, tá? Mas Deus vai mudando as pessoas, né? Da humildade vem também o outro lado, né? Nem sempre tudo continua humilde. Esse aqui é você? Sim, isso é. Puxa, parece que toda aquela visão de humildade mudou, né? Mas aqui também é outra festa, é outro ano, momento especial. Então a gente vê que em todas as coisas você faz parte. E isso é muito gostoso. Tá? É uma coisa que dá trabalho, é uma coisa que demanda bastante da gente, bastante sacrifício, mas nós também podemos dizer que é um impacto na sociedade, não é verdade? É um impacto nessa cidade, é uma bênção nesse lugar. E não é só disso, né? Você, na verdade, além de todo o teatro, você participa até hoje, inclusive. Sim. Até agora. Até agora. Permanece firme. Permaneço firme. Essa Giane não é de desistir. Não, não, não. Que legal. Mas além de tudo isso também, atualmente você está participando como líder dos intercessores, não é isso? Sim. Aí, uma situação bacana. Quando a pessoa se torna líder, ela tem uma responsabilidade em um outro âmbito. Eu vejo que a liderança é assim uma bênção muito grande de Deus. Quando quem chega a esse momento, se tornar líder, ele precisa carregar em si um testemunho, ele precisa carregar em si competências que o Espírito Santo coloca na nossa vida e precisa levar em si também algo no coração que vai impulsionar outras pessoas, porque ser líder não é ser líder para si, é ser líder para os outros, é poder ajudar, auxiliar e facilitar o trabalho de outras pessoas. E ainda que você participe de tudo, porque as suas participações aqui, a pastora Edna sempre escolheu você, na maioria dos anos, para estar ali representando papéis de extrema importância. Tá? E hoje, além de tudo isso, fora a tua participação na igreja, sua participação nos Renove Minha Casa, você liderando esse trabalho, como que você enxerga a intercessão hoje? Como é que você enxerga esse momento de levar, de ter a responsabilidade de mover a igreja a orar? Porque agora nós estamos falando daquela Jane que se converteu, aquela Jane que agora chega em 2021 e o Espírito Santo põe sobre ela a responsabilidade de pegar a igreja e levar a igreja a uma intercessão, a levar a igreja a orar pelo bem-estar dos cultos, orar pela prosperidade, orar por tudo. É uma responsabilidade grande. Ainda mais liderar um grupo desse, não é verdade? Sim. Há um tempo atrás, eu sempre falei isso, acho que você ouviu até de mim algumas vezes. Eu sou uma pessoa que sempre falei, eu, líder, jamais, nunca. Isso não vai fazer parte da minha vida. Liderar um ministério, de jeito nenhum. Mas é interessante a forma que o Senhor coloca isso na nossa vida, né? Porque eu participo da intercessão desde 1998, né? Você faz parte dessa época toda? Desde essa época, desde quando começou. Sou da primeira turma da intercessão, desde quando iniciou o ministério aqui na igreja. Que coisa incrível, né? Eu lembro quando o Espírito Santo me deu a direção para começar a mover, e nós tivemos os altos e baixos ali, como tudo na vida. Ela tem os seus altos e baixos, mas o fruto está no permanecer. Uhum. E tanto permaneceu o ministério, quanto permaneceu você lá. Sim. E esse fato de permanecer, hoje Deus colocou isso nas suas mãos. Não foi votação, não foi uma escolha. Foi o Espírito Santo que realmente colocou isso para você. Quando Ele colocou no meu coração de chamar você, de convidar você, eu tinha certeza da parte de Deus que a escolha era dele, que ele ia usar a sua vida. E o bacana é que logo que isso aconteceu, a forma que você agarrou isso e começou a fazer isso se movimentar, esse seu chamado se movimentar, eu percebi que marcou a igreja. E você acredita que esse ministério ainda cresce muito, vai ficar ali escondido? Qual que é a tua visão para o ministério de intercessão? Eu creio de todo o meu coração que o ministério vai crescer, assim como tem crescido. Crescer em número de intercessores? Número de pessoas e principalmente diante daquilo que Deus quer para a igreja. Como eu falei, eu não me via líder, eu nunca me vi líder.
Mas quando o Senhor me chamou para ser líder, você falou da responsabilidade. Claro que a responsabilidade é muito grande, mas é algo que aconteceu assim na minha vida de uma forma tão leve, pastor. Foi tão leve. Deus trouxe tanta paz que eu sabia que era aquela hora, minha hora. Porque a oração faz parte da minha vida. Eu não me vejo numa vida sem oração. Eu vejo assim que se eu for uma Giane sem oração, morri. Não existe. Não existe vida sem a presença do Senhor, e a presença do Senhor se manifesta através do relacionamento com Deus na palavra dele, lendo, estudando a palavra e em oração. Não tem como. Eu me recordo que uma vez nós estávamos orando e orávamos muito para que a cidade fosse cercada pela glória de Deus. E naquele tempo o Espírito Santo deu uma palavra dentro da intercessão que ele colocaria um cerco em volta de São Miguel Arcanjo. E seria cercado. Eu falei, poxa, que legal isso. E quando nós saímos andar, o exército veio aqui em São Miguel fazer alguma espécie de treinamento, alguma coisa, e tinha soldados em todas as entradas de São Miguel, era algum treinamento deles. E aquilo ali foi uma marca muito forte no meu coração, que Deus realmente estava trazendo nesse lugar aqui uma cobertura. Por mais que tantas coisas já tentaram acontecer em São Miguel Arcanjo, tantas ideias, e como existe tantas ideias, mas sempre vai prevalecer aquilo que vem de Deus, porque a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E quando nós oramos, nós estamos trazendo de Deus, nós estamos indo buscar em Deus a resposta para as situações. Nós estamos indo falar a Deus, nós dependemos, nós confiamos, é o Senhor que vai trazer essas respostas, é o Senhor que vai colocar essas coisas, e aquilo que nós estamos fazendo aqui é buscando no Senhor resposta. Em vez de buscar na nossa mente, na nossa capacidade, nós resolvemos buscar no Senhor e ver as coisas acontecendo. Então, olhando para esse fato, você acredita que esse exército de intercessores que está sendo movido agora na sua liderança também, vai impactar ainda mais essa cidade? Vai sim, tenho plena convicção disso. A gente já tem escutado respostas das nossas orações. Hoje mesmo, assim, a gente ouviu de um milagre tão grande que o Senhor fez na vida de uma criança que a gente tem colocado em oração. E não tem como não acontecer. Não adianta, não tem como eu ser intercessora, eu ter uma vida de oração se eu não creio, se eu não acredito naquilo que o Senhor vai fazer. E eu acredito. Porque, assim, primeiro de tudo, né, a gente tem os vários tipos de oração. A gente tem a nossa oração individual, a busca pelo Senhor na nossa vida. A gente tem a nossa oração de adoração ao Senhor, de exaltação ao Senhor. Mas todo mundo nessa vida... Faz parte da vida de qualquer cristão, isso, com certeza. Todo mundo nessa vida que tem o Senhor entende que a oração de intercessão faz parte da nossa vida. Sim. Assim como temos que ser testemunhas e dar um bom exemplo, também temos que ter a nossa oração e orar pela vida dos outros também. Não existe como. A gente começa a ser um intercessor dentro da nossa própria casa. Se não for assim, a pessoa se torna até mesquinha dentro do evangelho, né? Porque aí ela só olha para si, ela só quer saber o que vai acontecer com ela. Isso. Porque, veja bem, nós como pais, nós somos intercessores. Um pai que não ora pelo seu filho todos os dias, declarando as bênçãos, a palavra do Senhor, a vida, as coisas boas, não existe. Eu acho que um pai que não ora está completamente fora da visão. Então, a gente começa a ser um intercessor dentro da nossa casa. É o que você falou, a minha vida com o Tisso. Foi fundamentada no Senhor através de oração. Muita coisa aconteceu através da intercessão. Eu clamando pela vida do meu marido, né? Eu clamando pela vida da minha filha. A experiência do hospital foi a nossa intercessão. Eu e o Tisso ali clamando, orando o tempo todo. Então, assim, no meu trabalho, não tem como não ser intercessora. Eu estou lá trabalhando. Então, até em questão ao que você está trabalhando, peraí, você é paga para ir lá e receber as pessoas e agendar para elas. Isso é o teu serviço, você está sendo paga para isso. Mas você se envolve com isso de forma tão profunda que você pede para Deus te ajudar lá, você vai clamar pelas pessoas. Com toda certeza. Você quer levar esse Deus, essa paixão, aquilo que pode transformar a sua casa, também pode transformar o seu serviço. Sim, completamente. Isso é fundamental para a gente, fundamental para todos que estão nos ouvindo.
entender a profundidade que leva uma visão de um intercessor. Aonde aquilo que transforma o que é meu, a minha casa, o meu coração, a minha vida, aquilo que me ajuda nas minhas coisas, também é obrigação do meu coração buscar o Senhor pela vida de todos os outros que estão aí fora. Então, para vocês aí fora, fica também essa visão, tá ok? Exatamente isso. Estou trabalhando, estou fazendo minhas coisas, em tudo a gente está em constante oração, orando sem cessar, como diz a palavra, buscando a direção de Deus, abençoando, declarando que vai ter transformação. Então deixa eu colocar aqui, todas as pessoas que vêm aqui, todo convidado, eu peço para Deus me dar um versículo. Fala assim, ó, me dá um versículo que eu quero compartilhar com a pessoa que vem aqui. Tá? Eu separei aqui um versículo para compartilhar com você, que é Isaías 62, verso 1. Por amor de Sião, eu não sossegarei, por amor de Jerusalém, não descansarei, enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada e a sua salvação como as chamas de uma tocha. Esse texto de Isaías, ele está falando sobre Sião, sobre Jerusalém, está falando sobre a cidade de Deus, aquele lugar que era o lugar do povo de Deus, Jerusalém, que era a paixão dele, Sião, que é o lugar que é onde está Jerusalém, e havia toda aquela paixão, todo aquele desejo, é que ele está dizendo que ele não vai parar de interceder, ele não vai parar de orar, até que Jerusalém não tivesse como uma vitória absoluta, ou não tivesse vencido todos os seus inimigos. E ele usa assim, a tua salvação, como chamas de uma tocha, é que resplandeça, que aconteça. E ele tem a visão que, através da oração, as pessoas, o povo vai enxergar como uma tocha, como uma alegria, como o que Deus fez. Então, a gente pode usar isso aqui e falar que mesmo no meu trabalho, na minha casa, na minha igreja, na minha sociedade, nos meus líderes, nós vamos ver através da oração essa glória de Deus, essa tocha aí, como ele usa, ou vamos deixar isso numa linguagem mais clara para a gente, como uma glória do Senhor sobre. Então, a oração pode mudar as coisas, é verdade? Sim. É uma verdade latente. A oração muda. Então, se todos os crentes aí andar em volta de São Miguel Arcanjo, orar por essa cidade, clamar por essa cidade, se posicionar por essa cidade, ir para o seu trabalho e orar, ir para as suas escolas e orar, com certeza nós vamos ver uma cidade transformada por Deus. Amém. Profetizando que Jesus Cristo é o Senhor dessa cidade. Amém. Não tem como não ser diferente. Que não gostoso. Isso é muito bom enxergar isso, ver esse âmbito. E principalmente nessa conversa, a gente enxergar que a vida da Jeane é uma vida com Deus. É uma vida de família, mas família com Deus, de trabalho, trabalho com Deus, de ministério, ministério com Deus. E agora nesse novo desafio, que não faz muito tempo que você está na liderança, mas enxergar já ter essa visão que o ministério vai crescer, vai além, não porque vai ser melhor do que os líderes que já vieram para trás, mas pelo momento que Deus está movendo, pelo aquilo que Deus tem para a sua vida. Tá? É essa responsabilidade tão grande. Isso tudo nos deixa assim muito felizes, porque eu tive o privilégio de podermos viajar juntos como família e aí por diante, e ver que é verdade, a Jeane é Jeane de Deus em todos os lugares, seja aqui, seja passeando, seja trabalhando. Isso tudo eu acho que é o que mais marca uma sociedade. É o testemunho que nós temos para dar. É levar Jesus lá fora. É vir lá de fora como está, ser transformado e voltar lá para fora carregando Jesus no coração. Acho que desse tempo nosso aqui, de tudo que a gente pode deixar para as pessoas, nesse nosso bate-papo, levar aquilo que nos transformou. Levar esse amor de Deus para a sociedade, levar esse amor de Deus aonde quer que estejamos, seja num trabalho, para a escola, para um passeio, para dentro da igreja, para dentro de casa. É ser essa pessoa de Deus, independente se é homem, se é mulher, se é adolescente, seja o que for. Tá? É uma das coisas importantes. Família é fundamento. Tá? Nós temos aqui como família, até agora o Senhor tem nos abençoado muito, né? Como família, meus filhos aqui na igreja, isso é uma alegria muito grande, ver meu filho tocando bateria, ver meu filho trabalhando junto, e isso não tem preço, assim como ver sua filha também fazendo parte de tudo isso. São momentos assim que nós temos maravilhosos, não é verdade? E através da oração,
nós temos certeza que outras vidas e outras famílias vão ter essa experiência também. Você concorda com isso? Concordo, sim. Concordo. A oração e a busca pela palavra do Senhor é o que transforma a nossa vida. O relacionamento verdadeiro com o Senhor, ele é real e ele transforma. Mais um detalhe, pastor, de tudo isso que a gente falou, é uma escolha. É uma escolha. É uma escolha. Eu vejo assim que a pessoa pode estar dentro da igreja, seja 5, 10, 20 anos, ouçam bem. Se não escolher por viver com Cristo, viver uma vida transformada, desejar que a presença do Senhor nos transforme, não vai acontecer. E pode ser que a pessoa está chegando hoje, conhecer a Deus, e ela escolher por ter essa vida com o Senhor, vai acontecer. Eu não vou falar isso num nível de crítica, porque eu acho que o que as pessoas menos precisam é ser criticadas. Mas nós percebemos que existe uma parte das pessoas que elas entram na igreja, às vezes elas passam 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos e parece que nada acontece, a não ser ela na igreja. E ela está ali e as coisas parecem que patinam, por mais que Deus abençoa, ela pede uma bênção, Deus coloca ali, ela precisa de um socorro, Deus vem e socorre, ela precisa de uma ajuda, Deus vem e ajuda, por mais que esse âmbito venha acontecer, mas a gente não vê aquela transformação, esse levar Jesus também, esse ser transformado e levar essa transformação, estar pronto para participar, é o que nós falamos de você, todo o trabalho dentro da festa, dentro da intercessão, aquela permanência, depois de 1 ano você já estava ingressada ou já estava fazendo parte de basicamente tudo que você faz hoje. É isso que falta para as pessoas, essa decisão, esse posicionamento, tomar uma decisão. Não é isso? Eu achei muito bacana essa posição sua. Precisa decidir, vou ser diferente, eu vou viver uma transformação. É isso? Você concorda com isso? Completamente. É uma decisão. O Senhor nos escolhe, Ele nos chama. E Deus está pronto para fazer isso por qualquer pessoa. Ele fez, já pagou o preço lá na cruz. Eu acho lindo isso. É só ir lá e acessar. Precisa decidir por isso. Legal. Precisa escolher ter a presença do Senhor. Jane, só para a gente terminar, esse versículo você acha que tem a ver com você? Escolhi bem ou errei? Escolheu bem. Escolheu bem. Eu sempre oro isso, para que resplandeça. Não me calarei. Amém. Até que veja resplandecer aquilo que tenho lutado em oração, seja em casa, seja no trabalho, seja pela igreja. E eu tive a oportunidade de tanto em Sião quanto em Jerusalém. Quando eu cheguei lá, a gente começa a entender o sentimento deles por falar desse lugar. Deus ainda vai preparar, nós vamos juntos para lá, vamos ver, eu quero andar com o Tício na cidade de Jerusalém ainda. Vai curtir esse momento lá, vai ser muito bom. Mas esse sentimento aqui é o sentimento que tem que existir por nós aqui em São Miguel Arcanjo. Amém. Tem que existir por nós na nossa cidade, Amém. nas pessoas que estão nos ouvindo na cidade deles. Sim. E aí por diante, porque Deus faz isso pra gente. Foi uma honra estar aqui com você, foi uma honra, sabe que eu amo muito você, amo muito sua família, vocês são exemplos, são bênçãos, eu vejo assim uma alegria, eu sinto uma alegria muito grande em ver sua filha ali participando de tudo, né? E ela é humilde que nem a mãe, ela vai mesmo, e vamos lá, né? E todo aquele fato é muito, muito bom, muito bacana, a gente vê que ela passou os momentos dela, mas vem sempre a transformação, porque quando ensinamos a criança no caminho que deve andar, elas vão trazer os frutos desse caminho, é uma honra, e eu acredito que como mãe, ou vocês como pais em si, ver a filha ali também deve ser assim, uma coisa sem preço, né? Assim como estamos aqui, tem meu filho na produção ali, a Gabi que está aí com a gente também o tempo todo, são pessoas assim que essa juventude nos dá assim, como se fosse um prêmio para a gente, né? É como se Deus estivesse nos abençoando olhando para eles. Amém. E como eles são basicamente tudo muito parecido em idade, a gente vê que Deus está nos dando um legado, está deixando aí uma história.
E a gente fala assim, a Igreja Batista Renovo, ela está com um alicerce muito bom. A gente deixa um alicerce muito bacana para que a gente possa ver sempre uma continuidade poderosa nos planos de Deus. Foi uma honra estar contigo, mas antes de terminar, nós vamos orar. Eu gostaria que você então pudesse fazer uma oração, orar por todos esses que estão nos ouvindo, aqueles que estão com algum problema, que estão com dificuldade. Se pudesse fazer essa oração, vamos orar. Vamos abençoar as pessoas, abençoar as famílias. Às vezes a pessoa está ali, está ouvindo, mas a família está tão machucada. Eu acho que o mais importante nesse tempo é vamos abençoar essas famílias. É muito importante. Bem? Então todos vocês estão nos ouvindo. Gostaria que você quebrantasse seu coração agora, sensibilizasse sua vida. Se você tiver condição de parar um minutinho só para participar dessa oração, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Caso você não consiga fazer isso, tudo bem, mas Deus vai abençoar a sua vida. Amém? Vamos orar a Deus. Amém. Pai, em nome de Jesus, nesse momento estamos aqui falando do Teu nome, do Teu amor, de tudo que o Senhor fez, de tudo que o Senhor faz. Amém. E eu acredito nas coisas que o Senhor ainda vai fazer. E eu só tenho a agradecer a Ti, ó Deus, porque Tu és um Deus tão lindo. Tu és um Deus tão perfeito, Amém, cheio Pai. de amor. E assim como o Senhor alcançou a minha vida, a minha família, ó Pai, eu peço nesse momento que o Senhor alcance cada uma das pessoas que estão ali do outro lado nessa hora. Amém. Quantos homens, quantas mulheres, quantos jovens, adolescentes que nesse momento estão ali do outro lado, entristecidos, com o coração abatido, angustiados. Mas em nome de Jesus eu quero declarar sobre a tua vida nesse momento, que assim como o Senhor transformou a minha vida, a minha história, o Senhor vai transformar a sua vida. Amém. Em nome de Jesus, coloque tudo que você tem passado nas mãos do Senhor nesse momento. Receba o toque do Senhor sobre a tua vida. Busque ao Senhor, a palavra do Senhor diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Amém. Peça sua ajuda enquanto Ele está perto. E em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir a mente, o coração desses, ó Pai, para que eles possam buscar a Tua presença. Eu quero profetizar sobre a vida de todos esses que estão nos assistindo, nos ouvindo nesse momento. Eu quero profetizar um tempo de alegria, um tempo de vitórias, um tempo de transformação, um tempo onde o Senhor vai mudar a sorte de cada um em nome de Jesus. Em nome de Eu Jesus. declaro cura nesse momento sobre aqueles que estão enfermos fisicamente. Eu declaro a cura do Senhor sobre aqueles que estão enfermos emocionalmente, em nome de Jesus. Eu declaro cura sobre aqueles que estão enfermos espiritualmente. Declaro sobre a tua vida um tempo de restauração completa, onde a saúde será revigorada, o organismo será tratado, onde as emoções serão transformadas, a alma será curada, mas principalmente a vida espiritual. Declaro sobre as pessoas nesse momento um tempo de experiências com Deus, Amém. onde o Senhor vai falar com cada um Em em nome nome de de Jesus. Jesus. E a bênção há de acontecer em nome de Jesus. Nós vivemos debaixo da graça de um Deus fiel. E o Senhor nos chama nesse tempo para aceitarmos o sacrifício dele lá na cruz do Calvário e vivermos algo novo. E eu declaro sobre cada um nesse momento, tempo de viver algo novo em nome de Jesus. Pai, esse é o meu clamor, essa é a minha oração, que a tua bênção seja com cada um. A paz, a alegria do Senhor visite o teu lar, a tua família, seja cheio onde você estiver das grandes coisas que o Senhor vai fazer. Assim eu oro e agradeço por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Jane, Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado. Amo muito vocês. Tenho certeza que Deus vai fazer muito ainda. Amém. E nós vamos ver muitas coisas acontecendo em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe vocês. Não esquece, curte a página, se inscreva, envie esse link para as pessoas, faça parte, deixa que o Espírito Santo use isso. Fica você com tudo isso no seu coração. Seja uma bênção. Deus tem um plano de paz para você. Eu quero terminar dizendo que Deus não planejou nenhuma derrota para a sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.